Olá, meus amigos. Aqui quem vos fala é o professor Gilvan Dantas, voltando aqui ativo ao nosso canal no YouTube, com informações tempestivas para ajudar você no seu dia a dia, frente às novas obrigações do E-Social, DCTF Web, a FDR-Inf, tudo isso que chegou para nós, que eu tenho falado bastante aqui no nosso canal do YouTube. Mas primeiro eu quero pedir desculpa para você, que eu estou aí praticamente um mês e pouco sem fazer publicação no nosso canal. Eu estou mergulhado num projeto, que é desenvolver um sistema para fazer de forma automatizada a escrituração na FDR-Inf e também no E-Social a parte dos pagamentos para o contribuinte individual e demais pagamentos que não estão na folha. Então, passei aí esse mês de abril, mês de maio mergulhado nisso. Estou aqui pedindo desculpa para você por não ter feito esse vídeo antes, que eu vou tratar agora. Primeiro, esse vídeo se aplica para os órgãos e as entidades da administração pública federal. Terei outro vídeo que postarei também hoje, que tratará dessa aplicação voltada para os estados, o DF e os municípios. Muito bem, eu já falei aqui no nosso canal da publicação dessa IN da Receita a 2137, que foi publicada dia 21 de março de 2023, aquela, que prorrogou a entrada dos eventos da série R4000 para setembro de 2023. E lá na live que eu fiz sobre isso, eu já abordei o que eu vou tratar agora de forma efetiva e específica. Então vou mostrar aqui, na segmento da nossa apresentação, a Instrução Normativa 2137, 21 de março de 2023. Nós tivemos, na parte da IN 2043, a sua alteração, que postergou a entrada na FDR-Inf dos eventos da série R4000 a partir de setembro de 2023. Aí, a IN 2137, ela criou assim um período de transição. Olha só, ela alterou, a IN 2005 de 2025. Essa IN 2025 é aquela que trata e regulamenta a DCTF e a DCTF Web. E a alteração aconteceu no artigo 19A e criou o artigo 19B, que é o que está dando confusão, que tem a questão do IRF, retido na fonte. Aqui no 19A fala, que o IRF, e também aqui no inciso 1 tratando do IRF e no inciso 2 tratando dos tributos da IN 1234, que é o IRPJ, CSL, PIS/PASEP e COFINS, no caso dos pagamentos pessoa jurídica, pelo fornecimento de bens, serviços, materiais, obras, etc. O inciso 2 trata dos tributos da IN 1234. O inciso 1 é o IRF. Aí nós temos o IRF do E-Social, folha de pagamento e demais pagamentos para pessoa física, frutos da relação de trabalho. Pode ter uma relação de emprego, relação de trabalho e relação de emprego. É o servidor, é o empregado, carteira fichada. Relação de trabalho sem ter relação de emprego. É aquele sem vínculo, como o autônomo, estagiário e outros casos, que a gente tem abordado aqui no nosso canal. Muito bem, observe que tanto o IRF e os tributos da IN 1234, volto a falar, essa informação aqui, esse vídeo é específico para os órgãos da administração pública federal, tá bom? Então, que a partir do período de apuração janeiro de 2024, o IRF e os tributos da IN 1234
né, passarão, né, a ser alimentados na DCTF Web e recolher através do DARF numerado. Porém, quanto ao IRF, nós sabemos que nós temos o IRF do E-Social, que é fruto, né, retenção sobre a folha de pagamento e demais pagamentos de pessoa física que tem uma relação de trabalho, e teremos a partir, né, temos atualmente, teremos na FDRI a partir de setembro de 2023, o IRF no evento R4010, que é os pagamentos beneficiários de pessoa física sem relação de trabalho, como por exemplo a retenção, né, sobre aluguéis, por exemplo. Então, quando fala do IRF, que está colocando que também é janeiro de 2024, aí ele fala, observado o disposto no artigo 19b. Então a IN criou esse artigo 19b, a IN 2137, e ela fala, olha, a DCTF Web substituirá a DCTF como instrumento de confissão de dívida, então, né, passará, né, a alimentar a DCTF Web, e de constituição de crédito tributário relativo ao IRF decorrentes da relação de trabalho apurados por meio do E-Social, cujos fatos geradores ocorreram a partir do mês de maio de 2023. Fala relação de trabalho. Então, o IRF do E-Social, período de apuração maio de 2023, podemos considerar assim, a folha de pagamento de maio de 2023, assim de uma forma geral, né? Mas, quando ele está falando de relação de trabalho, é tudo aquilo, né, que nós escrituramos no E-Social, que está sujeito à retenção do IRF. Aí nós temos, né, o caso de relação de trabalho e emprego, que nós temos com vínculo, né, os estatutários, temos os seletistas, temos sem vínculo, os autônomos, né, contribuintes individuais, e demais pagamentos, como para conselheiros, né, honorários, né, e assim por diante. E aí fala, né, que a partir do período de apuração maio de 2023. Então, o E-Social de maio, quando você fechar a folha no E-Social de maio, o E-Social vai mandar um arquivo para a DCTF Web, gerando, né, lá as informações para recolhimento no DARF numerado das retenções do IRF do E-Social. E aí, a IN coloca aqui no parágrafo primeiro, né, quais são os códigos de receita que se aplica. O 0561, né, que a gente utiliza, que tem, né, relação de emprego, né, retenção, né, proventos, né, da relação de trabalho e emprego, tanto seletista como estatutário. O 0588 é o caso dos autônomos, né, prestador de serviço autônomo, que também deve ser escriturado no E-Social. Aí tem, eu destaquei em negrito só os casos que se aplica à administração pública, né? Tem esse código 1889, que é aqueles rendimentos, né, recebidos acumulados, que tem a retenção do IRF, né, de forma exclusiva, né, de acordo com o decreto 9580, né, de 2018 da Receita Federal do Brasil. Então, o código 1889, que quando você colocar a rubrica, que tem a rubrica no E-Social, né, lá para os rendimentos recebido acumulado, aí o E-Social, né, vai alimentar a DCTF Web com esse código. E o 3533, que é o caso dos proventos de aposentadoria, reforma, pensões, né? Então, são os 4 códigos, né, que nós utilizamos, que já utilizamos no DARF normal, né? E passaremos agora, a partir de maio de 2023,
Então, teremos que recolher até o dia 20 de junho, né, de 2023, esses imposto de renda retido na fonte, né, por meio do DARF numerado gerado na DCTF-Web. E aí, eu trouxe aqui, olha, quais são, né, os novos códigos de receita. Então tá aqui, olha, aqui tem os códigos da contribuição previdenciária, que vocês já sabem, e eu destaquei aqui em vermelho os novos códigos de receita. Então o 056107, né, os dois dígitos finais é detalhamento para efeito, né, de controle dos sistemas da Receita. No CIAF-Web e no CIAF, né, esses dois dígitos não são alimentados, não interferem, né? Mas no E-Social, na DCTF-Web, no DARF numerado, ele vai aparecer assim. Então, o 056107, que é o IRF do trabalho assalariado. Presta atenção, como eu te falei, trabalho assalariado, tanto estatutários como seletistas. Porque tem gente que pensou que como a contribuição previdenciária só vai para a DCTF-Web a do regime geral, o INSS, então, mantendo essa lógica, o IRF que iria para a DCTF-Web também seria só do regime geral. São coisas diferentes, né? A contribuição previdenciária, né, do regime geral, por quê? Porque o regime geral ele é gerido, né? O fundo do regime geral de previdência social, ele é gerido pelo INSS, que é um órgão federal, e a receita dessa contribuição previdenciária fica na Receita Federal do Brasil. Por isso que a contribuição previdenciária do regime geral vai para a DCTF-Web, e no caso dos estatutários, né, tanto da União como de Estado e município, não vai para a DCTF-Web, né? Agora, o IRF, ele é um tributo federal, né? E aí ele se aplica tanto seletista como estatutário, com vínculo ou sem vínculo, né? A regra é, né, a tabela do IRF. Então, o código 056107 para o IRF do trabalho assalariado, o código 058806, IRF do trabalho sem vínculo, né? O autônomo, né? Contribuinte individual. E aí o código 188901, IRF dos rendimentos acumulados. E o 353301, o IRF provento de aposentadoria, reforma ou reserva e pensões civis. Aí aplica a tabela do IRF, né, para ver a faixa de tributação, a alíquota, né, e dedução. E aí se aplica a DCTF-Web geral e também para o 13º. Então está aqui os novos códigos de receita, né, do IRF, fruto de relação de trabalho, que é apurado lá no E-Social e que vai agora no mês de maio de 2023 passar a alimentar a DCTF-Web. Não é? Nós sabemos que temos que entregar o E-Social, a DCTF-Web e a FDRINF até o dia 15 do mês seguinte. Então, dia 15 de junho, né, é dia útil, e teremos que pagar o DARF numerado, que pela primeira vez virá, né, para quem é da Administração Pública Federal, com as informações das retenções do IRF vindo do E-Social, né? Dia 20 de junho, que também é um dia útil, né? E aí, no CIAF-Web, como que fica, né? Então, muda a situação. Por que que muda a situação, Gilvan? Porque muda o documento de recolhimento. As situações que nós usamos hoje, né, para esse caso do IRF, né, nós usamos a DDF 002, retenção do IRF, mas esse caso aqui recolhe com o DARF eletrônico normal lá no CIAF-Web, né, que é o DARF do CIAF, né. Agora, maio, por exemplo, você que está apropriando a folha de maio, né, você já tem que utilizar a DDF 009, que é a retenção do IRF
mas que será recolhida através do DARF numerado, que lá no CIAF-Web tem a figura do DARF decomposto e o DARF agregado, né? O DARF decomposto é aquilo que é o pré-doc que você faz na situação de dedução DDF 009. E depois que você pagar lá na INCAGREG, aí vai gerar o DARF numerado agregado, né? Ele agrega todas as retenções e os encargos relativos àquele período de apuração. Então, gente, por isso que eu peço desculpa novamente, eu já deveria ter feito esse vídeo antes, né? Cuidado, você que está apropriando a folha de pagamento. Olha aí você que está fazendo as retenções na execução orçamentária e financeira dos pagamentos para os autônomos, né? Se tem a retenção do IRF no mês de maio, tem que ser a DDF 009 para pagar através do DARF numerado lá no dia 20 de junho. Então, o IRF, né, fruto da relação de trabalho que é apurado no e-social, já passa a ser recolhido, né, através do DARF numerado gerado na DCTF-Web a partir do mês de maio de 2023. Estou fazendo esse vídeo hoje, dia 31 de maio, né, no apagar das luzes. E aí, nós temos também, para quem é da União, as retenções dos tributos da IN 1234, né, que é o imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e PIS/PASEP e a COFINS, né? Então, no caso dos tributos da IN 1234, né, a gente vai continuar a usar durante o ano de 2023 a situação DDF 001, né, e recolhendo no DARF eletrônico no CIAF normal. Quando que vai mudar a situação, Gilvan, das retenções dos tributos da IN 1234? Só a partir do período de apuração janeiro de 2024, que é gerado, né, lá na FDRI, foi o evento R4020. Presta atenção, você vai começar a escriturar na FDRI a partir de setembro de 2023 os eventos da série R4000. O R4020 para os tributos da IN 1234. E de setembro a dezembro, você continuará utilizando o CIAF-Web, né, a situação DDF 001. Aí só a partir de janeiro de 2024, os pagamentos, né, para as pessoas jurídicas de 2024, que você vai passar a usar a situação DDF 025. Mas eu tenho um alerta para te fazer. Olha só, a gente tem a retenção do IRF, né, pagamentos pessoa física, fruto de relação de trabalho, que é no e-social, né, vai no e-social, como eu já expliquei aqui. Para esses casos, muda a situação, passa a ser a DDF 009, período de apuração maio de 2023, né? É aquilo que vai no e-social de maio de 2023, tá bom? Porém, nós temos as outras retenções do IRF, né, durante o ano, que não é fruto de relação de trabalho, como o caso sobre aluguéis, né, uma decisão judicial por danos morais que tem a retenção do IRF, por exemplo, né, que não é lá no e-social. Então, esses outros pagamentos para pessoa física que você vai fazer, né, até dezembro de 2023, continua utilizando a situação DDF 002 com o respectivo código de receita, tá bom? O que muda agora é apenas, né, o IRF para pagamentos pessoa física, fruto de relação de trabalho, que são escriturados no e-social, período de apuração maio de 2023, que aí você deve, né, passar a adotar a situação DDF 009, né? Quando o e-social alimentar DCTF-Web, ele vai passar a alimentar agora
com esses códigos de receitas do IRF, ó, né? E aí, no dia 20, né, de junho, você vai pagar, né, pela primeira vez o IRF, né, das relações de trabalho, que foi alimentado na DCTF Web pelo E-Social, né, através do DARF numerado, tá bom? Então, é importante esse vídeo, eu espero ter sido claro aqui para você. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no nosso chat aí, né? Ou então pode mandar aqui um WhatsApp, né, para nós, ou pode mandar também a dúvida aqui para o nosso e-mail. E quisermos contratar aí, né, para ministrar um curso, FDRINF, E-Social, DCTF Web, né, nós estamos à disposição. Pode fazer o pedido, né, pelo comercial @gilvandantasead.com.br, como também temos diversos cursos, né, lá na nossa plataforma, no nosso site, né, www.gilvandantasead.com.br, sobre notas explicativas, conformidade contábil, conformidade de registro de gestão, gestão patrimonial, né, já também de acordo com o CIADES, né. Temos também um curso avançado das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, com enfoque na análise econômica financeira. Temos o curso prestação de contas, relatório de gestão. Temos curso de execução orçamentária e financeira, né? Temos o curso sobre custo no setor público e dentre outros. Só você acessar lá o nosso site www.gilvandantasead.com.br que você vai ver o nosso portfólio de cursos. E ministramos esses treinamentos de forma online, na plataforma EAD e também presencial. Podemos fazer turmas em company, né? E aí, precisar também de um apoio, uma assessoria, pode contar conosco aí. E a gente vai, em breve, fazer um vídeo sobre o nosso novo sistema de escrituração fiscal digital para fazer de forma automatizada, né, a escrituração na FDRINF e também no E-Social, relativo àqueles casos que não vai na folha de pagamento, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.